3 e... Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um aulão de RPG. Esteja você assistindo através do YouTube ao vivo ou depois, ou então, quem sabe, no nosso servidor do Discord. Sim, nós fazemos esses aulões ao vivo para o pessoal. Então, se você curte RPG, se você curte literatura, se você é um mestre, se você é um jogador e gosta desse hobby, não se esqueça de verificar o nosso servidor aqui embaixo. Se você nunca jogou e quer participar, lembre-se de assistir às outras aulas que vão te ajudar a começar no RPG, mesmo que você não entenda absolutamente nada e queira começar do zero. Você vai ter várias aulas disponíveis gratuitamente. E também no nosso servidor você pode jogar, por exemplo, a minha mesa, a mesa do meu amigo Anchor e muitas outras mesas, quem sabe até mesmo formar a sua própria campanha, formar a sua própria mesa dentro do servidor do Discord. E, além disso, um agradecimento e novamente fica aqui a divulgação dos nossos servidores parceiros. O Selenos, ele é apoiado pelo Reino da Arte, pelo Quepos Literário. Então não se esqueçam de conferir estes outros servidores que são de literatura no caso, então eles apoiam muito a gente nessa jornada. Mas do que se trata a aula de hoje? Conectando aventuras no RPG de mesa. Quando nós estamos jogando o RPG de mesa, eu acho que a primeira coisa que todo mundo vai perceber ao jogar é que não é simplesmente análogo a um jogo eletrônico, no sentido de que aperte Start, começa, pausa na hora que você quer, salva e sai. No RPG não funciona assim. O RPG de mesa, ele é baseado numa interação social. Ou seja, existe um jogador, uma pessoa que assume o papel do mestre e com base nisso ele narra uma aventura. Os jogadores vão interagindo, mas a maneira como ela, entre aspas, começa, como eu posso dizer, de modo muito lento. Por quê? Porque ele precisa introduzir cada um dos jogadores, ele precisa narrar o cenário, ele precisa fazer com que cada um entenda o que ele ou ela, está fazendo naquele momento, e com base nisso, os diálogos, as ações, elas também são narradas em tempo real. Ou seja, não existe uma passividade no RPG no sentido de que eu posso controlar o meu boneco enquanto eu não faço nada. É um controle muito mais ativo. Quando você está conversando, se você estiver interpretando o seu personagem, você o está fazendo de maneira ativa. Ou seja, você está no momento interpretando aquele personagem jogando, e quando você para de fazê-lo, não existe, a não ser que o mestre ou outro jogador assuma o controle do seu personagem, não existe ele continua fazendo o que ele gostaria de fazer. Não, o que vai acontecer é que as suas escolhas, a sua personalidade vai ficar na mercê de outros jogadores. E, por incrível que pareça, não é uma experiência muito boa, tá? Principalmente quando você não tem a oportunidade de ficar jogando uma sessão inteira, seja porque você teve um imprevisto, seja porque você, às vezes, começou... Isso é muito comum, por exemplo, no RPG. Começou uma aventura e você tem que sair. E aí alguém fica controlando o seu personagem, ele fica com um boneco. Muitas das vezes, inclusive, ele ou ela acaba se tornando um saco de pancadas. Ou seja, é o boneco que vai servir para os inimigos atacarem, é o cara ou a menina que vai testar as armadilhas, enfim. E isso não é nem um pouco divertido, porque torna as sessões mais arriscadas. Com base nisso, quando a gente está terminando uma aventura, seja com um grupo pequeno ou com um grupo grande, você sempre tem a opção de falar, acabou aqui. Mas geralmente a gente sempre quer, já que a gente está falando de um storytelling, ou seja, de uma narrativa, de uma história que está sendo contada e está sendo construída cooperando, né, com a ajuda de outras pessoas, a gente sempre quer ter um início, meio e fim. Ou seja, por que vocês estão jogando? Para resolver alguma coisa. Quando vocês resolvem, qual que é a consequência daquilo? Geralmente é nessa parte que o RPG termina. Ou então, o que eu gosto de fazer, por exemplo, e a gente vai comentar nessa aula, ganchos narrativos. Ou seja, como fazer os jogadores ficarem interessados constantemente na sua mesa. É isso que a gente vai aprender aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu acho que o ideal para quem está começando no RPG de mesa e assim, acho que para todos os aspectos de um jogo, enfim, da vida, você precisa disso. Mas pro RPG,
é muito importante você cumprir essa agenda, no sentido de que, vamos lá, primeiro, por que uma narrativa coesa importa? Por que você não quer fazer as suas aventuras de modo solto? Você pode narrar one-shots? Pode narrar one-shots. Mas se as suas one-shots são conectadas, isso dá profundidade, isso gera interesse por parte dos jogadores, porque dá aquela ideia de que, nossa, o que eu estou fazendo não está impactando só o ambiente imediatamente ao nosso redor, está impactando uma narrativa maior que muitas das vezes os jogadores não estão cientes de que está acontecendo, seja porque tem outros jogadores que estão experienciando aquele arco narrativo, ou até mesmo eles não têm controle. Às vezes eles até sabem que aquilo está acontecendo, mas eles não têm como controlar aquele aspecto. Só que o simples fato de saber que eles podem influenciar com suas escolhas é muito bom. E claro, a narrativa coesa ajuda a conectar essas mesas de maneira e essas aventuras de maneira muito interessante. Vamos lá, tipos de sessão. A gente tem sessões independentes, ou seja, aquelas tipos de sessão que elas vão ter pouquíssimo impacto na narrativa principal, ou sessões secundárias no sentido de side quests mesmo, ou seja, sabe quando você está jogando um joguinho e aí você tem a quest principal, ou seja, a missão principal, como resgatar a filha do rei, mas no caminho até resgatar a filha do rei, você encontra um fazendeiro que precisa de ajuda. Perceba, esse tipo de missão secundária pode ser tanto incorporada à missão principal, quanto também deslocada. Ou seja, já que a gente vai parar, vamos fazer um mini arco para aquilo, uma sessão independente dentro da mesa principal. E qual que é a boa, como eu posso dizer, quais que são os pontos positivos de se ter isso, né, de fazer isso? Bom, primeiro, é um excelente modo de cadenciar a sua mesa. Se você sente que esteja você jogando ou então esteja você mestrando, se você sente que a mesa está muito rápida, que as aventuras que você está jogando tá desnecessário, isso é comum, principalmente quem está iniciando. Para quem está começando no RPG é difícil achar um equilíbrio de duração de tempo, né? Mas geralmente quem tem mais esse problema são as narrativas que a gente chama de straightforward, que é o quê? Straightforward vem do inglês, né? Straight e straightforward para frente, ou seja, aventuras que são muito A, B, C, D, E, F, G, H, ou seja, não existem obstáculos, vai, você chega aqui, você mata esse bicho, você consegue, sabe? Não tem uma investigação, não tem uma cadência. Então, para aventuras que estão sofrendo esse problema, isso é muito bom. Por quê? Vai diminuir a velocidade do jogo, vai permitir com que os jogadores testem estratégias antes mesmo de combates importantes. Muitas pessoas gostam de falar, né? Principalmente aquelas que são a favor de aventuras mais épicas, e eu sou uma delas, mas é um argumento que eu não concordo, o que eu vou dizer, né? Que geralmente elas falam, é que tipo assim, nossa, quando eu começo a jogar uma aventura, pressupõe-se que os personagens principais, eles são personagens, controlam personagens, né? Os jogadores controlam personagens que vão para a briga, vão se arriscar em campanhas épicas. Mas o que muitas das vezes é ignorado por essas pessoas, né, que falam assim, nossa, por que eu quero criar uma aventura, por que eu quero jogar uma aventura que tem conflitos pequenos, quando eu poderia estar resolvendo as principais coisas? Às vezes não é necessariamente porque ele quer ganhar mais experiência, porque ele quer ganhar mais recompensa. Não, ele simplesmente quer algo mais direto. Eu costumo falar, se você gosta de uma narrativa coesa, você sabe que o seu personagem, eventualmente, ele vai ser, como eu posso dizer, ele vai ficar mais lento, ele vai ficar mais devagar. Seja por empecilhos, como, por exemplo, sono, comida, abrigo, doenças, enfim. Tudo isso, às vezes, o mestre ignora, mas pode ser levado em consideração para proporcionar aos jogadores aventuras como essa. Como assim? Às vezes, por exemplo, os jogadores têm que parar para acampar. Muitos mestres, inclusive, ignoram completamente isso. Então, se você não sabe como narrar viagens, criar masmorras, criar episódios, a última aula que está aqui no YouTube é justamente sobre isso. Como criar esses encontros, essas viagens, como torná-las interessantes. Mas essas limitações do personagem, muitas das vezes limitações físicas e geográficas, podem ser oportunidades muito boas para você poder narrar essas aventuras. Como, por exemplo, quem sabe
os jogadores não tiveram que parar porque o fazendeiro chamou por eles e tudo mais. Eles simplesmente tiveram que parar porque eles estavam exaustos e aconteceu de que a fazenda era um abrigo mais próximo que eles tinham. Então, ao invés de ficarem, como eu posso dizer, gastando recursos para fazer uma fogueira, um acampamento, eles podiam, por exemplo, dormir na própria fazenda, seja num curral, seja num estábulo, seja até mesmo dentro da fazendinha, da casa do fazendeiro. E aí, com base nisso, a aventura começa, né? Então, ou seja, alguém ataca, ele precisa de ajuda para achar alguma coisa. Então, muitas das vezes, você vai perceber que esses eventos que nos jogos eles parecem um tanto quanto forçados, no RPG, por ter essa limitação no sentido do RPG ser muito mais abrangente, você pode colocar esses eventos de maneira mais inteligente. E isso vai ser excelente para você conectar tramas com subtramas. Ou seja, pensa o seguinte, na maior parte das vezes, o mestre, ele tem a trama principal, que está no controle dele, que é o evento principal, o conflito. Os jogadores têm subtramas, que são as próprias histórias deles, que a gente chama de background, ou seja, a história por detrás de tudo que aquele personagem se tornou, o que ele busca no momento. E como é que a gente faz, né, para conectar elas, essas duas coisas? Geralmente a gente adiciona mais um conflito secundário que conecta as duas coisas. Então, por exemplo, vamos supor que o objetivo principal é justamente com que os personagens resgatem a filha do rei. Bom, esse é o objetivo principal. Aí, um dos personagens jogadores, ele é filho de um mago poderoso e está buscando seu mestre de novo. Bom, esse é o background. E aí, enquanto eles pararam na fazendinha, o fazendeiro observou, né, falou justamente que tinha alguém que estava tentando invadir porque estava tentando roubar um livro que alguma pessoa tinha deixado guardado. Ou seja, que tipo de livro era? Então, quando o jogador, né, decide investigar, ele descobre que era um livro do mago. Só que, ao investigar a pessoa, né, a subtrama, quem está tentando roubar, ele percebe que o mago que estava conectado com a aventura do personagem também está conectado com esse rapto da princesa. Porque um capanga, após ser capturado, revela que eles usaram as mesmas técnicas que o mago desse personagem aqui usou para fugir para capturar a princesa. Então, a gente chama essas narrativas de ABA, ou seja, a narrativa principal gera, né, uma narrativa secundária que volta para a narrativa principal. Isso é excelente para você enquanto mestre, para você enquanto jogador, oferecer de ideia para o mestre. Por quê? Porque faz com que a mesa ela vá, como eu posso dizer, se tornando mais complexa num bom sentido, mais interessante. Além disso, nós temos one-shots, que geralmente são esses mini arcos, né, que eu gosto de implementar, mas eles também podem ser arcos no sentido de serem episódicos, ou seja, cada one-shot é uma aventura diferente que vai se conectando. Existem tipos de narrativa, que são narrativas episódicas, no sentido de, por exemplo, séries de investigação, por exemplo. Cada aventura os jogadores estão investigando alguma coisa. Não é necessariamente desconectado no sentido de que cada uma é completamente diferente da outra, mas são independentes o suficiente para você conseguir encerrar em poucas sessões um determinado arco narrativo. Além disso, tem um que eu mais gosto, que é de campanhas. Ou seja, você vai fazer essas conexões, mas entre campanhas. Então imagine múltiplos e múltiplos arcos narrativos se conectando em outros grandes arcos narrativos. Para quem gosta de narrar para mais de um grupo ao mesmo tempo, ou para quem gosta de jogar múltiplas mesas ao mesmo tempo, você e os seus amigos podem combinar de fazer isso. Assim a mesa vai ficar muito mais divertida e vocês podem até se encontrar no meio dessas aventuras. Então vamos lá. A estrutura de arcos, introdução e fechamento. O que eu gosto de fazer quando eu estou narrando essas aventuras, né? Bom, toda introdução que eu faço, ela leva em consideração justamente o problema. Ou seja, qual que é o obstáculo da vez? Então os jogadores, eles vão saber muito rápido. Geralmente eu deixo de 10 a 15 minutos, eles vão saber o que eles têm que fazer naquela mesa. Às vezes é um problema que exige uma solução
progressiva, ou seja, não tem como eles resolverem de uma hora para outra, às vezes envolvem múltiplas etapas, como por exemplo, resgatar a filha do rei. Para resgatar a filha do rei, nós temos que, 1, achá-la, 2, saber por que ela foi raptada, 3, encontrar os inimigos que a raptaram, 4, derrotá-los, 5, voltar com ela. Então tudo isso são etapas para resolver o mesmo problema e elas podem ser, você pode dedicar sessões específicas para cada uma dessas etapas. O outro tipo também que eu costumo fazer é o seguinte: a mesa já acontece numa dessas etapas, no sentido de que, tipo assim, o problema já está na frente deles, sabe? Eles não têm controle daquilo, eles têm que resolver. Isso é muito bom, por exemplo, para narrativas em que os jogadores têm que se unir para resolver um grande problema. Eu gosto de dizer que se a sua mesa está tendo problemas no sentido de personagens que têm personalidades opostas ou conflitos muito constantes com relação a como resolver uma determinada situação, a melhor maneira de resolver isso é coloque um problema forte o suficiente para fazer com que os jogadores não tenham tempo de reclamar e tenham que se unir para resolver aquele problema. Geralmente eu gosto de fazer isso nas primeiras sessões, depois eu gosto de deixar o caos mesmo, mas vai de mestre para mestre. Outra coisa também é o fechamento. Como você encerra essas sessões? Eu gosto de encerrá-las com ganchos narrativos, revelações. Seja porque, por exemplo, a gente acabou de descobrir que, na verdade, quem raptou a filha do rei foi o próprio rei, porque ele queria dar um golpe de Estado, um golpe de Estado não, um golpe de monarquia num reino aliado, que queria que o filho dele, o filho do rei de outras terras, casasse com a filha para que eles conseguissem a paz. Então ele fez isso para que ela fosse levada para longe. Pum, acaba a sessão. Entende? Então esse tipo de revelação, por mais clichê que ele seja, vocês têm que levar em consideração que quando a gente fala clichê, eles existem, né? Esses clichês existem de fato, mas eles estão aí por um motivo, porque muitas das vezes eles funcionam. E o clichê na mão de alguém que está acostumado com eles e na mão de alguém que sabe subvertê-los pode levar a excelentes aventuras de RPG. Por quê? Você não tem nenhum compromisso além da própria diversão. Você não tem um compromisso com a originalidade. Se você quiser, você pode pegar arcos, pode pegar estruturas, por exemplo, de um anime, de um livro, de um jogo, de um filme, de uma série. Você não tem que se sentir, como eu posso dizer, orgulhoso em tenho que converter essas horas num plot twist maravilhoso, ou então eu tenho que ganhar tempo para poder narrar uma determinada aventura e blá blá blá. E quero impressionar os jogadores. Você não precisa fazer isso. Desde que eles estejam se divertindo, desde que você esteja se divertindo ao contar aquela história, é o suficiente. Então você não precisa se preocupar com coisas muito espalhafatosas, tá? Você primeiro aprende a andar de bicicleta, depois você aprende a fazer as manobras. Você não aprende as manobras antes de saber andar de bicicleta. No RPG de mesa é a mesma coisa. Faça o básico, explore o básico, e aí quando você começar a dar cambalhotas na sua narrativa, na sua história, aí você vai ter certa liberdade. Por quê? Porque você vai entender como você pode conectar essas tramas mais complexas com as tramas mais simples. Certo? Então vamos lá. Outra coisa aqui, mantendo o senso de progresso. Isso é uma coisa que eu gostaria de comentar, no sentido de que... Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Ok. Certo, eu vou subir um pouquinho, assim vocês vão conseguir ver. Mantendo o senso de progresso. O que significa isso? Quando você está jogando uma aventura, o senso de progresso ele é muito importante. Os seus jogadores não querem fazer coisas que não dão em nada. Ninguém gosta de fazer isso. A sensação de perda de tempo ela é odiosa, independentemente do meio em que você está narrando, independentemente da mídia que você está consumindo. Se você sente que o seu filme não tem pé nem cabeça no sentido de que ele não vai para lugar nenhum, se o jogo que você está jogando não sai, sabe, do mesmo lugar, fica sempre preso, se a série que você está assistindo, se o quadrinho que você está lendo, se o anime que você está assistindo, enfim, se você não sente esse senso de progresso, o tédio é quase que certo. Então, qual que é a melhor maneira de fazer isso, né? De manter esse senso de progresso?
eu gosto de falar que é a recompensa a contragosto. Você vai oferecer uma pitadinha de algo que o jogador sempre vai ter que ir mais fundo para poder resolver. Então, às vezes, você vai, por exemplo, fazer uma promessa. Ou seja, olha só, vocês estavam indo até o calabouço onde se encontra a filha do rei, porém vocês encontram inscrições mágicas de um tesouro perdido ainda em níveis inferiores. Ou seja, qual que é a promessa aqui? Um tesouro perdido. Ou seja, se eles forem perder tempo, eles têm a chance de encontrar um tesouro. Mas claro, você enquanto mestre não faça promessas falhas, no sentido de que entregue. Pode ser perigoso? Pode. Pode ter armadilhas? Pode, mas entregue, faça com que eles sejam recompensados por isso. E constantemente você pode mudar. Às vezes pode ser uma informação, às vezes pode ser o dinheiro, às vezes pode ser a experiência, às vezes pode ser um momento em específico, uma liberdade poética que você pode dar para o jogador inventar alguma coisa. Enfim, existem as mais diversas maneiras de você incentivar os jogadores a se manterem motivados e também recompensá-los com esse progresso, não só do ponto de vista narrativo, cronológico, mas também do ponto de vista mecânico. Então vamos para o próximo. Tá, vamos lá. Por que uma narrativa coesa importa? Só para a gente reforçar esses aspectos aqui. Primeiro, engajamento contínuo dos jogadores. Você quer que os jogadores interajam, porque sem jogador não tem mesa. Então, se os seus jogadores estão muito quietos na sua mesa, tem um problema. É um problema e você precisa levar isso em consideração. 2, construção de suspense e expectativas. Ninguém quer saber de tudo a toda hora, senão nós não jogávamos. A graça deles terem você como intermediador, ou seja, você como mestre de RPG que vai apresentar o mundo para eles, é que eles querem descobrir aquele mundo, eles querem descobrir aquela narrativa. Então, se você não dá nada de suspeito para eles, se você não oferece nenhuma, como eu posso dizer, nenhum aspecto dúbio com o qual eles possam brincar, isso também acaba desmotivando os jogadores. E nas narrativas coesas, pelo fato de você utilizar ganchos narrativos e subtramas para conectá-las, muitas das vezes isso vai acrescentar camadas na sua narrativa que vai acrescentar organicamente mistérios que eles podem resolver. Outra coisa, recompensa emocional e mecânica. Como a gente já tinha dito anteriormente, a recompensa emocional vem do ponto de vista em que o jogador sabe que ele está tendo um impacto na mesa, que a ação dos personagens que ele está controlando estão de fato servindo para alguma coisa. E mecânica no sentido de que ele está ganhando bônus na ficha, no sistema, está ganhando mais recursos para lidar com determinados problemas que antes ele não tinha, às vezes, seja recursos ou então, sei lá, a sapiência, a habilidade, a sagacidade de conseguir encará-los de uma maneira que agora ele está podendo encarar. Então, enfim, isso tudo gera uma recompensa emocional e mecânica. E fluxo natural entre encontros. Essas subtramas, elas são mais fáceis de justificar numa narrativa coesa. Por quê? Porque na narrativa coesa, quando o mestre ele implementa um elemento, você sabe que ele vai ter alguma conexão com a narrativa. E aí meio que o jogador ele fica naquele mindset, naquela mentalidade de tipo assim, putz, deve ser importante. Se o mestre apresentou, deve ser importante. Às vezes ele não tem a importância que você queria no aspecto que você imaginava, mas ele tem uma importância. Então é por isso que eu gosto de apresentar isso para os meus jogadores, tornando o fluxo natural entre encontros mais recompensador, porque os jogadores eles estão menos dispostos a ignorar esse encontro, a não ser que seja uma situação emergencial. Certo, então vamos para o outro. Vamos lá aqui. Ok. Tá. Vamos lá. Tipos de sessão, só pra gente confirmar aqui. Sessões independentes, ou seja, narrativas enxutas, geralmente envolve algo simples, como a gente falou, tipo ajudar um fazendeiro com alguma coisa. One shots, histórias únicas com fechamento rápido. Geralmente esse fechamento ele não vai dar brecha para outras aventuras. E campanhas, múltiplos arcos interligados. O que você pode fazer? Se você tiver com receio ou não tem, digamos assim, o mesmo... Poxa, por exemplo, eu não tenho tanta certeza de que aquela aventura que eu pensei na minha cabeça vai funcionar, transforme em uma one shot. Se a one shot for muito boa, é só, ao invés de chegar no final e você fechar, encerrar ela, abra, coloque mais conflitos. Então, por exemplo, eles conseguem resgatar a filha do rei. O que era uma one shot, agora eles têm que voltar
para o reinado com ela, mas eles descobrem que o rei morreu. Pum, pronto, você tem uma campanha inteira que pode ser baseada simplesmente nisso. Já as campanhas, né, são múltiplos arcos interligados, então você pode fazer conflitos. Eu gosto de fazer conflitos do ponto de vista geográfico, ou seja, aonde eles estão, o que tem para ser explorado ali. E com base nisso eu vou fazendo um conflito tão vigoroso, no sentido de impactante, que ele meio que arrasta as pessoas para dentro dele. Às vezes pode ser uma guerra, um conflito armado, uma magia, uma maldição, enfim, coisas que arrastam os jogadores para dentro de cena e eles se veem compelidos a agir para evitar que mais problemas aconteçam, para resolver os problemas ou para fugir dos problemas. Certo. Então, técnicas de conexão de sessões, tá? O que eu gosto de fazer? Aqui vão algumas técnicas que eu acho que vão ser importantes e bem legais para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ganchos de abertura e fechamento. De novo. Gancho de abertura. Qual que é um gancho de abertura muito bom? Preso. Sim, os personagens começam presos em um lugar. Eu gosto muito desse gancho de abertura, por quê? Porque força os personagens a já pensarem desde o início em como eles vão resolver. Se vocês percebem aqui o que eu estou usando de fundo, né, esse chroma aqui, vocês vão ver, né, que os mais sábios, os mais inteligentes, os mais sapientes vão perceber que esse fundo aqui, na verdade, é de um background do Skyrim. Se você pegar um jogo eletrônico, na verdade, todos os The Elder Scrolls, você começa preso. Por que os game designers fizeram isso? Não foi à toa. É porque é uma forma que eles têm de controlar você, te apresentar determinadas mecânicas que eles querem te apresentar, mostrar para você as regras daquele mundo e depois de soltar. Eu gosto de fazer isso com os meus jogadores. Se não na primeira sessão, então muito cedo. Eu quero fazer com que eles se sintam presos. Às vezes não precisa ser uma prisão literal, pode ser uma prisão no sentido de, tipo assim, eles se veem fadados a alguma coisa, eles se veem amaldiçoados, eles se veem profetizados em alguma visão de algum mago, enfim. E eles têm que resolver aquele problema o quanto antes. Então esses ganchos de abertura são muito bons porque eles poupam tempo. Você não tem que ficar introduzindo. Geralmente para jogadores mais experientes e que querem algo mais rápido pode funcionar bem. Ganchos de fechamento. Eu gosto sempre do ele abriu a porta e... Isso. É o gancho que a gente chama de gancho de transição. Ou seja, é uma grande transição entre um momento e outro. É perfeito, por quê? Porque na sua próxima sessão você não vai precisar gastar tempo. Tipo, onde é que a gente estava mesmo? Não, a gente estava no intervalo entre uma coisa e outra. Então é muito mais fácil de você já iniciar num bom ritmo e já terminar também num bom ritmo. Outra coisa, NPCs recorrentes e subtramas. A melhor maneira de você apresentar problemas para os jogadores é na forma de NPCs que ajudam, mas eles também têm seus próprios problemas. Então, se o NPC tem um problema, geralmente esse problema acaba resvalando nos jogadores, nos personagens dos jogadores. E você pode tirar proveito disso ao narrar a sua mesa. Outra coisa, objetivos de longo prazo. Isso é muito importante também. O que são objetivos de longo prazo que eu posso levar em consideração? Artefato mágico, vingança, visões, pistas deixadas, por exemplo, uma carta que os jogadores recuperam, um pergaminho, às vezes no sonho alguém invade os sonhos deles para avisar que algo terrível está acontecendo, que eles precisam mudar de caminho. Tudo isso, né, todos esses artifícios você pode usar para conectar suas aventuras. Vamos lá, outra coisa que é muito boa também, que eu vejo poucos mestres utilizando. Flashbacks. Flashbacks e teasers, vamos lá. O que é um flashback? Flash vem do... aquele flash literalmente, e o back significa atrás. Ou seja, é um momento da trama em que nós vamos voltar momentaneamente no tempo para entender uma determinada coisa. O que eu gosto de fazer quando a gente está fazendo flashbacks, né? Eu gosto de tirar o controle dos personagens e dar o controle para eles, na maior parte das vezes, aos antagonistas, ou um personagem muito importante que está acompanhando o antagonista. Então, vamos supor, continuando com aquele exemplo da filha do rei que foi capturada.
quando a gente encontra ela e descobre isso, que na verdade quem mandou raptar a princesa foi o próprio rei, a gente volta no tempo e acompanha os cavaleiros que estão discutindo com o rei sobre por que aquilo é uma péssima ideia. Então, nesse momento, o flashback ele serve para esclarecer a narrativa. Se você tiver uma narrativa muito misteriosa, muito fantástica, muito laboriosa, uma excelente maneira de resolver esse problema é: pega os jogadores, coloca ele na pele de personagens que representam o outro lado, o lado antagonista, e volta no tempo para deixá-los controlar, pelo menos um pouco, o ambiente ao redor dos acontecimentos que vão desencadear o que eles têm que fazer. Então isso é muito bom. Teasers também são muito bons, ou seja, você está narrando para os jogadores e de repente você fala: mas enquanto vocês estão aí, vamos voltar ao reino, porque vocês veem que um fogo começa a surgir pelo céu e um outro dragão surge. E pronto. Esse teaser, ele é barato. Claro, eu estou fazendo aqui de maneira bem clichê só para vocês entenderem, mas ele pode ser muito bem elaborado. Inclusive, ele pode ser tão sutil que o jogador às vezes não sabe que aquilo é um teaser. Então eu gosto de fazer isso de vez em quando, principalmente na minha mesa A Saga do Coração Partido, que é muito legal. Eu espero que vocês acompanhem lá também para receberem outras dicas e para verem na prática como eu narro as minhas campanhas. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Tá. Ainda sobre introduzir arcos narrativos, qual que é uma dica muito boa aqui? Cena in media res, ou prólogo misterioso. Então, antes mesmo da sua aventura começar, você vai mostrar os elementos principais que vão causar o problema que os jogadores têm que resolver interagindo. Seja o mago, seja a princesa sendo raptada, enfim. Você vai mostrar um pouquinho do que vai acontecer. O que você pode fazer também é justamente mostrar algo que ainda está por acontecer, mas isso acaba sendo mais desafiador, mas é muito interessante também. Ou então você pode revelar um enigma inicial que se desdobra. Ou seja, você pode oferecer um enigma para os jogadores, que a chave para aquilo vai ser a chave para entender o que está acontecendo com a narrativa. Às vezes é muito comum que os jogadores não tenham ciência do que está acontecendo, estão simplesmente tentando sobreviver, tentando ir para o próximo objetivo sem perder as próprias cabeças. Então isso é uma boa alternativa para aquelas mesas mais desafiadoras, em que os jogadores não podem perder tempo procurando pistas ou investigando determinados assuntos, porque eles precisam sobreviver. Outra coisa também, vínculo emocional com o NPC ou item. Construa vínculos emocionais com NPCs, com os outros personagens, porque os jogadores se sintam compelidos a entrar em aventuras. Porque NPCs também se arriscam e muitas das vezes falecem nessas aventuras. Então, quando você aumenta o impacto narrativo, o impacto emocional dessas aventuras, seja com itens amaldiçoados, seja com NPCs amigos ou inimigos, você acaba também impactando a reação dos jogadores ante aqueles eventos e incentiva que eles tenham mais personalidade dentro da aventura. Outra coisa também que é muito bom, escolha a moral que repercute em sessões futuras. Logo no começo, eu gosto de fazer uma escolha, deixar os jogadores escolherem algo que vai dar o tom da narrativa. Por exemplo, eles têm que escolher entre salvar 1000 pessoas ou então conseguir um item mágico que vai ajudar a resgatar a filha do rei. Então, por exemplo, eles têm a missão que foi dada pelo rei e tem um reino. O que eles vão fazer? Dependendo da escolha que eles fizerem, eu mesmo vou ajustar o tom da narrativa para as próximas sessões. Quando você estiver introduzindo arcos narrativos, é muito importante que você determine o tom da sessão. Ou seja, essa mesa aqui vai ser uma mesa de traidores, vai ser uma mesa de intrigas, vai ser uma mesa de caça, vai ser uma mesa de bandidos, vai ser uma mesa de confrontos, vai ser uma mesa de política, vai ser uma mesa de diálogos, vai ser uma mesa... O que é essa mesa aqui? Qual que é o tom? O que a gente quer brincar aqui? Quais elementos a gente quer trabalhar? Então tudo isso a gente vai saber nos arcos narrativos iniciais, nas aberturas. Já para encerrar arcos narrativos, o que eu gosto de fazer sempre, por mais que seja clichê, eu adoro fazer isso, que é o confronto decisivo. Então o que eu quero dizer com confronto decisivo? Bom, com confronto decisivo eu quero dizer a famosa Final Boss, o chefe final. Ou seja, uma batalha, um debate, um resgate,
algo que faça com que os jogadores tenham que chegar naquele momento que eu gosto de falar, que é o tudo ou nada. É agora, esse é o momento. Tudo que a gente trabalhou vai repercutir aqui. Vai ter, como eu posso dizer, impacto, não só no que vai acontecer agora, mas no que vai acontecer daqui para frente, ou às vezes vai ter um impacto tão grande que os jogadores não têm nem ciência de como aquele desfecho pode reverberar através da história. Outra coisa, é aqui que a gente pode resolver tramas secundárias. Então, aqueles conflitos, os problemas inacabados, geralmente eu gosto de resolvê-los junto com os arcos narrativos principais. O confronto decisivo, muitas das vezes, acaba estando conectado com essa trama secundária, justamente para economizar tempo e aumentar o impacto emocional. Outra coisa que a gente gosta de ver é consequências visíveis no mundo de jogo. Então, ao invés de você finalizar a sua mesa, dê um tempinho, uns 20, 30 minutinhos, para os jogadores observarem como é que o mundo reagiu ao que a gente acabou de fazer. Entende? E aí, com base nisso, nesse hiato, né, você pode preparar o gancho para o próximo arco, para o que eles vão jogar a seguir. Tá, agora vamos aqui pensar em alguns tipos de ferramentas e suportes visuais. Coisas que são muito boas para manter a sua narrativa conectada. Planilhas de NPC e cronogramas, quadro branco ou mapas digitais. Se você gosta de mapas, eu adoro, por exemplo. Você pode muito bem levar em consideração o progresso da sua mesa, tendo em vista a geografia. Então, desenhar um mapa com papel, usar um aplicativo como o Incarnate, por exemplo. Fichas de missão e checklists é muito importante. Essas checklists e fichas de missão podem ser feitas tanto por você quanto pelos próprios jogadores. Tem muitos jogadores que gostam de fazer isso através de diário, através de, enfim, artifícios que eles usam para poder pensar durante a mesa, para não se esquecer de elementos que você pode se apropriar para adaptar para uma, como eu posso dizer, fazer um quest log, ou seja, justamente um checklist, coisas a serem feitas, coisas que foram feitas, os impactos dessas coisas, fracassos, sucessos, enfim. Apps de gerenciamento de campanha como Obsidian e Kafka. Então essas são muito bons. O Obsidian eu recomendo bastante. Se vocês querem outros apps, também tem um chamado Fantasy Archive, que é um programa para computador gratuito. A gente usa ele tanto para a parte literária quanto para a parte de RPG. Então lá você pode organizar diversos outros aspectos da sua narrativa que são mais diretos ou até mesmo indiretos no sentido de o que é aquele mundo que você está narrando, quais são as mecânicas, qual é o sistema, enfim, tudo isso você pode encontrar lá. E se você tiver dúvidas ou dicas, deixa aí no campo dos comentários, deixa no servidor do Discord também dicas para outras pessoas poderem aproveitar. Se você conhece outras ferramentas, conta aí pra gente. Certo, então vamos lá. Com base nisso, a gente tem as viagens, né? Que geralmente vão servir de transição também. Então a gente tem a viagem curta, uma floresta, uma travessia de cidade, uma viagem mais ou espiritual, né? Que eu até tinha comentado na última aula, né? Justamente por quê? Porque a conclusão dos arcos narrativos pode ser uma viagem também, ou seja, eles estão indo para algum outro lugar. E aí não sabemos o que é. Entende? Então tem viagem em grupo ou separado, né? E as dicas finais, tá? Bom, dicas finais para vocês jogadores. Registre ideias assim que surgem. Então, isso qual que é a vantagem disso, né? Às vezes o jogador vai te dar uma ideia para a narrativa que você nem levava em consideração. Só que, pelo fato dele ter raciocinado por detrás daquela decisão, ele vai te dar uma pista e também, como eu posso dizer, uma dica de onde está a expectativa dele. Será que a expectativa dele está alta demais, baixa demais? Então isso vai ser levado em consideração por você quando você estiver preparando a próxima sessão, e anotar essas ideias é excelente. Outra coisa, tenha sempre um coringa pronto para improvisar. Pegue situações pré-prontas, genéricas, mas que sejam interessantes o suficiente que você possa encaixar na narrativa, de modo que, caso aconteça alguma coisa e você fique realmente sem ideias, você possa justamente utilizá-los para poder ganhar tempo.
Outra coisa, revise arcos após cada sessão e ajuste conforme o engajamento. É muito importante que você entenda que o arco narrativo, para ele funcionar, ele precisa de interações com os jogadores. E se os jogadores não se sentem compelidos a interagir, logo, o seu arco narrativo, na sua cabeça, pode ser até interessante, mas na cabeça dos jogadores não está sendo tão interessante. Então você vai ter que mudar isso. Como que você vai saber isso? Pergunte ao final da sessão. E aí, galera, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Para onde vocês querem que a sessão vá? O que vocês gostariam de ter visto? Quais foram suas surpresas e decepções? Tudo isso vai te ajudar bastante na hora de conectar suas aventuras. Então é isso. Ficamos por aqui com mais um aulão de RPG. Esse foi nosso 8º e último. Calma aí, 8º, temos 10, né? Antepenúltimo, no caso. Ou seja, temos mais 2 aulões de RPG pela frente. E o que eu gosto de falar, né, para todo mundo aqui que tá querendo narrar uma campanha, que tá querendo começar, às vezes você vê essa quantidade de conteúdo, não sei se você tá vendo um atrás do outro, né? Mas isso que eu estou oferecendo são ferramentas. E não leve não pense que você pode, por exemplo, eu não posso começar a jogar até eu assistir tudo, sabe? Não, muito pelo contrário, você pode e deve jogar antes mesmo de assistir tudo. Por quê? Porque o que eu estou oferecendo aqui, nada mais, nada menos é do que ferramentas, coisas que você pode utilizar na sua aventura. O RPG, ele é realmente complexo, mas ele não é difícil de começar. Então, use essas aulas como aprendizado, mas, como eu posso dizer, pontual também. Se você quiser, por exemplo, eu tive um problema em conectar aventuras, talvez seja a hora de eu assistir a aula de como conectar aventuras da RPG de mesa. Então, eu estabeleci uma ordem que eu acho que é uma ordem natural, no sentido de que, o que a pessoa primeiro quer, sabe, quando ela começa a jogar RPG, e o que a pessoa vai, como eu posso dizer, ansiando por à medida que as aventuras vão passando, à medida que a mesa, que ela vai se familiarizando com o hobby do RPG. E com base nisso eu determinei essa ordem. Mas, se você acha que para você está sendo diferente, vá na ordem que você quiser. E se você tiver sugestões de outras aulas, faltam apenas 2 aulas para a gente encerrar essa série especial. E eu quero muito saber a opinião de vocês e se vocês têm dicas para o encerramento também, porque eu tenho algumas ideias, mas eu ainda não defini nada, tá? Ainda não defini quais que vão ser os temas das últimas 2 aulas. Mas muito em breve vamos terminar essa série aqui e eu espero muito que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de comparecer aos servidores, entrar nos servidores, interagir com o pessoal e eu vejo vocês no próximo aulão, provavelmente na semana que vem. Amanhã também tem o nosso RPG de mesa, a Saga do Coração Partido, então vejo vocês nesses e também outros vídeos, quem sabe eu produzo alguma outra coisa nesse meio tempo. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir, gostar do vídeo, né, dar